Boa noite a todos mais uma vez. Aqueles que eu não cumprimentei, sintam-se abraçados, né? Sejam bem-vindos. Aqueles que estão conosco também, online, sintam-se abraçados e sejam bem-vindos aqui neste momento. E assim, eu vou convidar o nosso amigo Cadu para fazer a abertura de hoje, da nossa palestra. Em seguida, nós vamos ter o nosso querido Celso com a palestra maravilhosa dele, de sempre. O Jair vai fazer as nossas vibrações e a Magali o nosso passe coletivo e encerramento da noite. Então, eu deixo aqui a todos o meu grande abraço, o meu beijo no coração. Que Deus abençoe a todos. Boa noite. E se a gente não se vê aí, que eu não estou no corredor, até semana que vem. Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao Nova Era. Que vocês possam aqui encontrar os que estão buscando e que com certeza vão sair aqui mais num aprendizado melhor do que chegaram. E neste momento, unindo em vibrações, agradecendo a Deus, ao Mestre Jesus Cristo, a equipe espiritual que se faz presente, damos início a mais uma tarefa nesta noite. Que possamos receber, que possamos ouvir, mas que possamos receber aqui a palavra que levaremos para o resto da semana, levaremos para a vida como forma de aprendizado. Que todas as vibrações positivas sejam feitas nesta noite, que nós possamos sair melhor do que entramos. E mais uma vez agradecemos pela nossa vida, agradecemos pelas pessoas também que estão online agora neste momento, que por algum motivo não puderam vir estar presente, e que nós possamos fazer esta abertura com a oração que o nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E chamamos agora nosso querido expositor Celso, que dará a nossa palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos, agora e sempre. Eu gostaria de tecer um pequeno comentário sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz por título Amai os vossos inimigos, no item que aborda sobre os inimigos desencarnados. Jesus nos tem apresentado toda uma sequência de informações, de ensinamentos, tidos e interpretados como sendo libertadores. Nunca será demais, nunca nos cansaremos de abordarmos sobre a questão da libertação,
não por aquilo que se interprete como sendo um apego aos nomes, às denominações, mas sim no sentido de se chamar a atenção para a observação referente aos instrumentos libertadores ofertados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Os instrumentos libertadores que tendem a fazer com que nos libertemos de nós mesmos em razão das amarras emocionais com as quais nos encontramos ainda atrelados, em razão das impressões impactantes que se deram ao longo da vigência da multiplicidade das reencarnações, pelas opções e decisões que foram tomadas de maneira equivocadas e que muito nos marcaram em razão de termos optado e decidido de maneira inversamente proporcional ao amor de Deus, ao amor daquele que nos criou espíritos simples e ignorantes, voltados para um processo constante de crescimento, desenvolvimento, evolução, dentro de um tempo chamado eternidade. Então, nós fomos criados para sermos eternos e na interpretação do avanço do processo, em razão da superação das fases, das etapas, venhamos a alcançar um instante em que seja possível sentir Deus, compreender Deus, entender Deus, e em razão deste envolvimento com esta cumplicidade com o Criador, passarmos então a interpretar o nosso envolvimento com tudo aquilo que tenha sido criado um dia, aquilo que se encontre criado e aquilo que se encontrará criado. Tornarmos-nos então partícipes do processo da criação. Tornarmos-nos colaboradores, mas pelo sentir, pelo entender, por compreender o amor de Deus, que é o instrumento que vige em todo o universo, como em nós mesmos. Mas, inevitavelmente, para que isso possa ser alcançado e então concebido, há necessidade de nos acertarmos internamente perante questões que ainda muito nos incomodam, tanto por aquilo que conscientemente você interprete e conceba, quanto principalmente em relação àquilo que se encontra armazenado na forma das memórias, das imagens, das paisagens que se deram um dia, mas onde neste instante, envolvido com a indumentária orgânica, não te permite então o acesso consciente a toda essa base de memória antiga. Inclusive para que você não se desequilibre absurdamente pelo fato de conseguir resgatar determinadas imagens, determinadas paisagens,
absurdamente equivocadas, absurdamente desequilibradas, absurdamente tóxicas, sendo que no momento presente você não opera mais da mesma forma que operou no passado. Então, a nova oportunidade concedida, esse novo processo de concessão no qual nos encontramos envolvidos, chamado reencarnação, pressupõe toda uma outra e nova oportunidade de nos recuperarmos emocionalmente em nós mesmos, em razão de uma outra e nova oportunidade de aprendizado, pelo fato de nos encontrarmos novamente envolvidos com outros espíritos, seres individuais como nós, mas que se encontram fundamentados em experiências diferentes, que farão então com que a sua maneira de intencionar, de sentir, de pensar, de proceder, se mostre totalmente diferente das nossas. E em nos encontrando juntos, mas nos apresentando de maneira diferente, inevitavelmente o aprendizado haverá de se dar, em razão destas mesmas diferenças que vão te chamar a atenção. Mas é muito importante que interpretemos as questões sempre pela ótica do espírito e não pela ótica da forma, não pela ótica do corpo. Porque o espírito é eterno, mas o corpo, como sendo apenas um instrumento dele, perece, tem tempo determinado, encontra-se fundamentado num quinhão de energia que vai se desgastando ao longo do tempo, de modo que num determinado instante, como Kardec diz, quando o corpo não oferece mais condições energéticas para o espírito nele habitar, o espírito dele se desvincula. É a morte física. Então, o que morre é o corpo, o espírito é eterno. E exatamente por ser eterno, é que nem sempre encontra-se envolvido com a oportunidade da reencarnação. E o fato de não se encontrar reencarnado não quer dizer que não seja existente, não quer dizer que não sinta, não quer dizer que não pense, não quer dizer que interaja. Então, senhores, não fica muito difícil de conseguir interpretar isso, porque a literatura séria nos tem apresentado que, numa interpretação referente aos espíritos pertencentes a este orbe, pertencentes a este planeta, basta que você interprete demograficamente a quantidade de espíritos encarnados que se encontram no planeta e multiplique isso por 6 ou 7, e você vai ter uma noção da quantidade de espíritos que se encontram envolvidos com este planeta, tanto estando encarnados quanto desencarnados. Então, se só 8 bilhões estão reencarnados, dos quais você faz parte disso, você tem um contingente imenso daqueles que se encontram desencarnados. E entre estes desencarnados, encontram-se muitos com os quais estivemos envolvidos em outras encarnações, onde por ignorância lhes proporcionamos imenso mal-estar, imensa dor, imenso sofrimento, e onde muito dessa gente não te esqueceu. Você teve a oportunidade de se envolver novamente com a estrutura orgânica na interpretação de uma necessidade de recuperação emocional. Mas muitos outros não tiveram a mesma oportunidade, pelo menos para esta encarnação. Então você está envolvido com o corpo orgânico que camufla toda a base da memória,
fazendo com que você não tenha acesso às lembranças referentes a tudo aquilo com o qual você esteve envolvido. Só que quem está desencarnado, desprovido do corpo físico, está lembrando daquilo como se tivesse acontecido ontem. E muitos são aqueles que não nos esqueceram. Muitos são aqueles em que está vivo no cara aquilo que se deu há 2, 3 encarnações atrás, pela nossa ótica. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem se apresentado e precisa ser interpretado pela ótica do médico que é. Porque Jesus é operacional. E em sendo operacional, há a necessidade de que nós o vejamos por essa ótica, na interpretação que se tenha dos grandes necessitados internos que somos. O que Jesus tem feito é constituir outros e novos ambientes medicamentosos, no sentido de que, envolvidos na frequência de tais ambientes, seja possível então sorver, seja possível absorver e seja possível reter a ação medicamentosa que se apresenta de maneira prolongada. Então, se você tem uma problemática referente à hipertensão, o médico vai te prescrever um tipo de remédio que age ao longo de 24 horas, vai te prescrever um remédio de ação prolongada. Se você tem uma dor de cabeça, você toma uma aspirina e meia hora está resolvido. Perante as problemáticas internas, emocionais, que o espírito vem trazendo ao longo da multiplicidade das reencarnações, inevitavelmente que não é uma aspirina que vai resolver seu problema. Por isso, Joana de Ângeles, que transmitia toda a sua informação através do médico baiano Divaldo Franco, sempre asseverava que Jesus é o grande médico das almas. Porque Jesus é aquele que consegue reconhecer, consegue atingir as tuas problemáticas mais profundas em relação dessa questão histórica imensa na qual você se encontra envolvido. Então Jesus está chamando a atenção para um outro tipo de problemática existente na forma de doença, além daquelas com as quais você já se encontra envolvido. Jesus, então, solicita para que você tome conta, para que você tenha cuidado com os inimigos desencarnados, que são exatamente aqueles que não te esqueceram, que não te perdoaram, por não terem conseguido relevar o que você fez na forma das impressões que foram deixadas de maneira absurdamente tóxica. Aquilo que na literatura séria é mais conhecido, no Céu e Inferno, no Livro dos Médiuns, na literatura toda de Kardec, como sendo obsessão. Então, a obsessão se trata de um processo de agressão apresentada, proporcionada por aquele que se encontra num nível de ignorância atroz, absurdamente maior do que a sua. Alguém que tem acreditado num estado de assunção de bem-estar através do instrumento da vingança. Aquele que acredita que enquanto não fizer você passar por tudo aquilo que você o fez passar, não vai sossegar, não vai se acomodar. Então, o Evangelho ele tem apresentado inúmeras situações apresentando estas questões referentes aos inimigos desencarnados. Inúmeras situações você vai encontrar no Evangelho. Houve um dia em que
Jesus logo cedo parte de Cafarnaum para o outro lado do lago de Genezaré, porque havia uma região do outro lado do lago que se chamava Decápole, porque Roma observou toda uma sequência de 10 cidades que tinham muita coisa em comum, e ela então, Roma, reúne essas cidades, todas essas 10 cidades, monta Decápole, e Jesus vai para uma destas cidades chamada Gerasa. Porque pediram a ajuda de Jesus, porque lá em Gerasa existia alguém que se apresentava proporcionando imenso desconforto a muita gente na cidade, porque era alguém que se apresentava num nível de resistência absurda, onde 15 homens juntos não davam conta dele sozinho. E todos observavam então que era alguém que morava nu nos sepulcros e que se apresentava totalmente tomado, envolvido por uma situação que eles não compreendiam. E Jesus vai para lá. E em chegando na localidade, Jesus vai até os sepulcros, e quando ele chega lá, ele para, e de dentro dos sepulcros sai então um homem nu, posta-se diante de Jesus e diz o seguinte: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço-te para que não me atormentes mais. Então, obviamente, era um médium que se encontrava envolvido por um espírito desencarnado que falava através dele. Jesus, então, começa a dialogar com o espírito e faz a pergunta para ele: qual o seu nome? E ele prontamente responde: meu nome é Legião, porque somos muitos. Mas ele não consegue resistir à presença de Jesus e não consegue dar continuidade ao processo obsessivo perante aquela pessoa a quem ele obsidiava. E ele se desvincula, porque são muitos espíritos que se encontram atrelados a este que se manifesta para Jesus, e eles saem correndo. Tem uma criação de porcos, e os porcos então se ressentem da presença desses inúmeros espíritos que saem em balbúrdia, e os porcos se assustam, saem correndo e se atiram no precipício. Um outro caso que você vai encontrar no Evangelho é o caso do menino, do pai que procura Jesus e diz a Jesus: Senhor, meu filho ora cai no fogo, ora cai na água. Procurei os seus apóstolos buscando que eles o curassem, mas eles não puderam fazer. Que é quando Jesus então diz: raça incrédula, depravada, até quando estarei convosco? Traga aqui esta criança. O pai traz a criança e a criança melhora imediatamente em razão da desvinculação do espírito que a incomodava imensamente. Joana de Ângeles assevera que a turba ter optado por Barrabás ao invés de Jesus foi processo de influenciação por parte deste que se autodenominou Legião. Pedro ter negado Jesus por 3 vezes consecutivas também serviço de influenciação por parte desse que se autodenominava Legião. Judas Iscariotes ter se suicidado, a mesma coisa, influência apresentada por este que se autodenominava Legião. Então, senhores, é de fundamental importância que concebamos que estas questões espirituais, elas nos têm envolvido em tempo integral. Porque os olhos do corpo só enxergam aqueles que você pode perceber, pode tocar. Mas no ambiente do planeta,
Você tem encarnados que se encontram nele e você também tem desencarnados que se encontram do mesmo jeito, caminhando do teu lado sem que você o perceba. Inclusive dentro da tua casa. Então, o que precisa ser interpretado é a questão da ligação. Porque Kardec tem deixado claro o seguinte, que não existe a menor possibilidade de um processo obsessivo sem que o hospedeiro permita. Não existe possibilidade de alguém te influenciar externamente sem que primeiro ele consiga interpretar a abertura para isso. E quem dá a abertura é você. Não existe interpretação de obsessão, não existe interpretação de uma influenciação externa, não existe a possibilidade de um espírito vir a te proporcionar algum tipo de mal-estar, algum tipo de desconforto, sem que primeiro você permita. Então o problema não se encontra vinculado ao espírito, o problema se encontra referente a você, ao encarnado. Mesmo porque em Kardec você vai encontrar que o processo da influenciação, mais conhecido como obsessão, onde nas casas espíritas, geralmente, tal tratamento é se dado através do P3, você tem obsessão de desencarnado para desencarnado, você tem obsessão de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado. Então o problema ele não se dá só do espírito para você que está encarnado, você tem todas essas variantes. E tudo está se dando através de frequência. Então, de novo, frequência. Se você gosta de música erudita, você vai na Cultura FM. Se você gosta de rock, você vai na Kiss. Se você gosta de música antiga, você vai na Alfa. Então, a cultura emite numa frequência específica que é diferente da frequência da Alfa, que é diferente da frequência da Kiss. Você nunca vai ouvir rock na cultura como você nunca vai ouvir música erudita na Kiss. Frequência. E da mesma forma que você encarnado tem uma digital que é pessoal, individual e intransferível, ou seja, em nenhum lugar do planeta você vai encontrar alguém com a mesma digital que você tem. No universo, ninguém vai vibrar na mesma frequência sua. Cada espírito, em quaisquer quadrantes do universo, apresenta frequência específica, individual. E o problema de um espírito vir a te acompanhar a ponto de proporcionar algum tipo de mal-estar é em razão da identificação da frequência. Então o cara, ele consegue estabelecer, ele consegue observar, ele consegue descobrir em que padrão de frequência você vibra para que exista então um processo de conexão. Porque para que ele atinja o objetivo que quer e o objetivo que o obsessor tem, é fazer com que você se constranja, é fazer com que você sofra, é fazer com que você se desequilibre em razão da transferência do pensamento. Então, o que o cara quer fazer? Ele pensa de uma maneira e quer que você capte o pensamento que ele apresenta, para que ele possa, então, te conduzir emocionalmente, te conduzir espiritualmente. A grande maioria daquilo que é interpretado como sendo doenças físicas ou emocionais
sem maior redundância, porque você nunca vai ter uma doença na estrutura orgânica sem que antes tenha se iniciado na emoção. Primeiro você adoece na estrutura emocional, para depois isso se refletir no corpo a partir de um determinado instante. Mas em ambos os casos, tanto na doença emocional quanto na doença orgânica, sempre você vai ter um percentual bastante interessante do processo obsessivo envolvido na questão. A literatura séria está carregada de exemplos referentes a isso. Você tem um autor que se manifestava através do Divaldo, chamado Manuel Filomeno de Miranda, e é o espírito que mais trata sobre o trato da obsessão. Tem literatura vasta em relação a isso. E tem um livro dele, se eu não me engano, chamado Nova Era, ou alguma coisa assim, onde o Filomeno trata a respeito da epilepsia. Na epilepsia, você tem uma problemática de ordem nervosa. Mas no ataque, não é só a problemática orgânica que está envolvida. Você tem um percentual altíssimo dentro de questão obsessiva. Porque o problema que está se dando é de constrangimento. Então você tem alguém que ao longo das encarnações veio se afetando na estrutura nervosa. E esta afetação na estrutura nervosa, inevitavelmente, tem se dado, como em todos os casos, pela problemática que envolve a intenção, o sentir e o pensar. E isso, então, vai depauperando a estrutura do perispírito dentro da região encefálica, cerebral. E chega a um determinado ponto em que você passa a ter, então, questões de instabilidade nervosa em razão das problemáticas antigas que foram se dando. Como aquele que te acompanha, como aquele que te cobra, como aquele que não te perdoou, como aquele que quer se vingar de você, identificou a sua frequência e, por identificar a sua frequência, busca se apresentar próximo. Então, na epilepsia, você tem uma problemática de ordem nervosa que desequilibra. Mas a presença do obsessor assusta ao espírito que se ressente da sua presença e, em se ressentindo da sua presença, recobra os quadros na memória referente à culpa que mantém. Então ele teme a presença do Espírito, e em temendo a presença do Espírito e sabendo que é culpado daquilo que proporcionou o mal-estar daquele Espírito, ele entra num processo de descontrole. Entrando no processo de descontrole, ele convulsiona. Na convulsão, ele desmaia, e em desmaiando, ele se apresenta no plano espiritual, onde o Espírito está tete a tete para cobrá-lo. Então, senhores, nem sempre as coisas se apresentam dentro de uma maneira como se fosse óbvia. Os transtornos emocionais estão carregados desse tipo de problemática de influenciação externa. Você tem um tipo de transtorno que, pelo menos nominalmente, é do conhecimento de muita gente, chamado TOC, transtorno obsessivo compulsivo. O próprio nome está dizendo. Transtorno obsessivo compulsivo. Ou seja, você tem uma afetação que faz com que você adentre numa necessidade de repetição.
Houve um caso muito interessante, porque você tinha uma pessoa que para ela andar daqui até a parede, ela ia demorar umas 4 horas, mais ou menos, para conseguir andar daqui até a parede. Porque, interpretando os quadrados que tem aí no chão, na cabeça dela, então, era o seguinte: num quadrado tinha que colocar o pé numa posição. No outro quadrado, o pé tinha que ser numa posição diferente. E assim ela ia se seguindo, porque dentro dela tinha um pensamento que dizia o seguinte, que se não fizesse desta forma, ela iria morrer. Quem que você acha que estava ditando para o cara? Então, para um quadrado de um jeito, no outro quadrado do outro, o cara demora umas 6 horas para poder chegar na parede do lado de lá. Há uns anos atrás, tinha que subir a Teodoro Sampaio, e daí na hora que eu vou atravessar ali a Faria Lima, o farol fecha, e eu tenho que parar com o carro. Eu paro o carro, farol fechado, daí todo mundo começa a atravessar na faixa. E estava um calor absurdo, que devia ser dezembro, alguma coisa, mas estava um calor assim imenso, logo cedo. E eu estou parado no carro, esperando o farol abrir. Daqui a pouco me passa no meio daquela multidão um rapaz muito bem vestido, muito bem arrumado. O cara, ele entra na faixa, começa a atravessar a rua. Quando ele chega no meio do percurso, ele se agacha e começa a lamber o asfalto. Você acha que isso é o quê? Então, Kardec, ele é bem claro na sua literatura a dizer o seguinte, que a obsessão ela está envolvida numa interpretação de obsessão simples, fascinação e subjugação. E no terceiro item, na subjugação, é quando a interpretação que se tem é que o espírito perdeu a vontade. E quando você interpreta que ele perdeu a vontade, está se dizendo então o seguinte, que o nível da associação por frequência tem sido tão intensa ao longo de tanto tempo que esse alguém se acostumou tanto com isso, mas no costume ele perde a vontade. Por quê? Porque o impositivo do espírito é muito maior do que a sua própria vontade. E o espírito então domina. É por isso que você de vez em quando está vendo Cracolândia, por isso que você vê às vezes o cara está andando, começa a tirar a roupa, por isso que você vê alguém se suicidando. Estas são as questões. Até na depressão como doença. Em muitas situações as pessoas acham que a problemática ela é meramente emocional, e não é, ela é artificial. Muito da depressão ela é obsessiva. Porque na depressão o que está acontecendo? Você tem toda uma estrutura neuronal, e esses neurônios eles não se encontram nunca. Eles têm um filamento, e a ponta do filamento nunca gruda com outro neurônio. Sempre tem um espaço entre os neurônios. Esse espaço é chamado de sinapse. Então, o que está acontecendo? Um neurônio ele transfere a informação para o outro, que transfere para o outro, transfere para o outro, e no sistema você está funcionando. Mas, dentro dessas questões dos neurotransmissores, tudo em você funciona por química. Tudo funciona por química. Se você ouve uma piada e ri, é química. Se você está triste, é química. Se você está exaltado, é química. Então, o corpo ele tem que reagir à vontade do espírito. E a maneira pela qual o corpo reage perante as vontades do espírito, a manifestação emocional do espírito, é por quimismo. Então, você tem uma estrutura de neurotransmissores chamados serotonina, dopamina. E esses caras são responsáveis, então, pelo fato de você se manifestar de um jeito ou do outro, né? E você tem 2 caras lá, um chamado serotonina e o outro noradrenalina, que são responsáveis pelo teu ânimo, são responsáveis pelo teu estado de alegria, são responsáveis pelo teu estado de satisfação. E tudo isso através do quê? De transferência de informação de um neurônio para o outro. O que o obsessor faz? O cara pega, ele é instruído em magnetismo, ao longo do tempo o cara foi aprendendo sobre magnetismo, e ele então joga
nas sinapses, todo um bloqueio magnético, de modo que a informação de um neurônio não passe mais para o outro. E dentro da questão da serotonina, o que vai acontecendo? Como você não tem mais comunicação de um neurônio para o outro, você vai perdendo, então, o quê? A vontade. Você vai passando a ter sensação do quê? De mal-estar. Você vai passando a ter sensação do quê? De angústia. Processo de depressão gerado por questão artificial. Não é emocional, não é um problema que você tem, é obsessivo. É diferente. Por que você precisa tomar passe na casa espírita? Por que você toma passe? Porque quando você toma passe, todas estas estruturas artificiais magnéticas começam a ser dissolvidas. E em sendo dissolvidas, você tende a voltar a se sentir melhor de novo. Então, senhores, quando Jesus fala alguma coisa, procede. Não tem absolutamente nada que Jesus venha a falar, venha a citar, que não deva ser observado de uma maneira mais profunda. Então, sobre a doença, os senhores já sabem. Mas para toda doença há a necessidade da observação de um remédio. E dentro da questão obsessiva, motivo para medo? Nenhum. Motivo para temor? Nenhum. Mas o obsessor, você não briga, você não degradia, com o obsessor você não confronta. Em relação ao obsessor, você o conquista, que é diferente. Porque quando se fala sobre o Evangelho, está se falando sobre uma ação medicamentosa. E o que o Evangelho te tem proposto? A mudança do comportamento. O que é que o Evangelho te propõe? A mudança do comportamento. E quando Jesus então estabelece no Sermão do Monte toda uma tratativa de recuperação, está dizendo então que aquela maneira de observar as coisas, aquela maneira de testar, aquela maneira de intencionar, sentir, pensar, proceder, tem apresentado um nível de frequência muito elevado. Por quê? Porque está fundamentado nas diretrizes apresentadas por Jesus. Então, o nível da frequência é muito alto. E o que é que Jesus está dizendo? Se você se envolver com esse tipo de busca que vai apresentar um nível de frequência muito alta, inevitavelmente vai estabelecer um distanciamento entre a frequência daquele que quer te atingir e a frequência na qual você passa a se colocar, de modo que não vai ter conexão nunca. Por quê? Porque como você está num nível mais alto, o cara não vai ter interesse em subir na maneira de pensar. Por quê? Porque se ele subir na maneira de pensar, ele vai se ressentir do amor de Jesus. E em se ressentindo do amor de Jesus, obrigatoriamente ele vai ter que abrir mão da vingança. Nossa. Então a tendência é que o cara faça com que você seja derrubado. E o cara vai se utilizar de inúmeros instrumentos para que você seja derrubado. Por exemplo, você vem à casa espírita, você faz tratamento, você ouve a palestra, você busca andar direitinho, você busca andar nos trilhos. Então, o cara que quer te agredir, ele encontra dificuldade. Por quê? Porque mudou tua frequência. Mudou tua frequência. E o cara está sentindo dificuldade. Mas o que o cara vai fazer? O cara é inteligente. Ele vai tentar observar a tua esposa no momento em que ela esteja vulnerável. Vai observar teu filho no momento em que seja vulnerável. E nessa história, o que o cara faz? O cara até alimentaliza, manda o comando do pensamento, a tua esposa, o teu marido compra o pensamento do cara, fala uma bobagem para você, você se ressente imensamente, porque não esperava nunca ouvir aquilo, que você faz? Derruba na frequência. Tá junto, o cara te pega. Manuel Filomeno de Miranda, ele é claro em dizer, vocês vão encontrar isso no início de um livro chamado Grilhões Partidos, onde Filomeno ele atesta que não há possibilidade do escândalo sem um grande percentual obsessivo por trás. Não existe a possibilidade de alguém, por exemplo, se suicidar sem um absurdo processo obsessivo por trás. Ninguém faz isso. Ninguém vai incorrer nesse nível de escândalo sem uma intensa influenciação que esteja acontecendo por trás.
Então, Filomena, é claro, o escândalo só existe em razão de um percentual obsessivo muito alto. Então, senhores, envolvam-se com a gratidão, mas de uma maneira sentida, de uma maneira verdadeira. Frequência alta. Abra mão de ressentimento. Abra mão de cólera. Qual outra porcaria com a qual a gente se envolve? Ressentimento, cólera. Quando você não esquece algo que alguém te fez, como que chama mesmo? Oi? Ódio, todo esse lixo, porque isso aí te vincula a um estado de mal-estar. Por isso, Jesus tem solicitado: seja manso, seja pacífico. É porque é bonito? Não, porque te joga numa zona de segurança. O que Jesus pede? Para que você seja simples, busque a simplicidade para combater o orgulho, para combater a vaidade. Por quê? Te joga numa frequência alta. Seja generoso, seja gentil, cale-se nos momentos em que haja possibilidade de existir uma inflamação e a labareda suba. Lembre-se de uma frase que o Roberto Carlos dizia numa música dele: é preciso saber viver. Não deixe de orar sempre. Não deixe de fazer o evangelho no lar. Todas elas medidas caridosas, mas também protetivas. Protetivas em relação a quê? Em relação à manutenção da desconexão, de modo que você possa caminhar com maior tranquilidade, paz e harmonia. Então, senhores, fundamental que nos irmanemos, fundamental que aceitemos a amizade apresentada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque é aquele que tem assumido a responsabilidade na transferência das informações libertadoras, dizendo-nos em todos os instantes: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Bom, dando continuidade aqui, foi falado aqui da importância do agradecimento, né? De nós sermos generosos. Então vamos aproveitar esse momento para agirmos com generosidade, doando um pouquinho daquilo que nós temos dentro de nós, do nosso amor, da nossa paz, confiantes que estamos que a espiritualidade aqui presente vai levar nossas vibrações onde se fizer necessário. Então nós vamos primeiramente vibrar um pouco para o nosso planeta Terra, nesse momento de transição planetária, para que esse planeta tenha muita paz, muito amor, muita luz. Aproveitar para vibrarmos um pouco por todos aqueles que estão doentes, que estão em dor, que estão em sofrimento, para que possam ser auxiliados segundo suas necessidades, segundo seus méritos e segundo a permissão do plano maior. Vamos vibrar pela valorização da vida, para que possamos sempre que possível evitar o aborto, evitar o suicídio. Vibrar pela valorização da natureza. Fazendo uma vibração especial por todos aqueles nomes que estão nas caixinhas de vibrações, tanto de encarnados como de desencarnados. E assim vamos vibrando por todos os nossos amigos, vibrando por todos os nossos familiares. E vamos deixando um pequeno momento para que cada um possa mentalizar alguém que gostaria que recebesse essas vibrações neste momento. E assim vamos vibrando para os nossos lares, para que haja luz nos nossos lares, para todos que conosco convivem, sejam eles encarnados ou desencarnados.
e vamos vibrando por nós mesmos para que possamos ter uma ótima semana, uma semana de boas realizações, para que possamos estar com saúde e sempre resolvendo nossos problemas de acordo com os ensinos do Evangelho de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Continuando concentrados, conectados à espiritualidade aqui presente, e vamos assim, confiantes, vamos receber o passe coletivo. Vamos cerrando nossos olhos materiais, sentindo a presença de um amigo espiritual à nossa frente, que neste momento vai nos envolvendo em energias de limpeza e energias de higienização. Essa energia vai adentrando todo o nosso corpo físico, limpando, purificando cada órgão. E assim vamos nos sentindo mais leves. Agora esse amigo espiritual vai despejando sobre nós energias de tranquilidade, de calma, de refazimento e de cura. Elas vão se avolumando e adentrando novamente todo o nosso corpo físico e espiritual. Vai adentrando nossos órgãos internos, fortalecendo-os, recuperando-os, transformando-os. Vamos pensando em alguma dor ou doença que tenhamos, para que eles possam amenizá-las ou curá-las, tratando-as. E assim vamos nos sentindo melhor. E agora, vamos pedindo às equipes de fluidificação das águas que possam realizá-las, colocando elementos curativos a essas águas separadas para este fim. E dessa maneira, vamos assim agradecendo a toda a espiritualidade que esteve conosco nesta noite, que nos envolveu em muito amor, que nos intuiu, nos inspirou, para que pudéssemos compreender todo o Evangelho da noite. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai Criador, por tudo que sempre nos dá, todo o seu amor, tudo que temos, tudo que somos, o ar que respiramos, a natureza maravilhosa que está lá fora. E vamos agradecendo a Jesus, nosso Mestre, irmão querido, que nos deixou tudo o que precisamos para sermos pessoas melhores, seus ensinamentos, que eles possam ter adentrado nesta noite em nossos corações e em nossa mente, transformando-nos, e assim que possamos, a cada dia, sermos pessoas melhores. Que assim seja, graças a Deus.